O tema do vídeo de hoje é a sinalização celular. O que é, como ocorre e quais são os seus efeitos no nosso organismo. Antes de tudo, é necessário lembrar do processo da evolução, já que nem sempre fomos todo esse conjunto complexo de células. Então, devido à evolução da multicelularidade, as células se especializaram e desenvolveram mecanismos de comunicação para melhor desempenho. Dessa forma, a sinalização celular é um processo de transdução de sinais, ou seja, a célula recebe um sinal externo e o converte, por meio de processos celulares, em respostas intracelulares distintas. Bom, os sinais podem ser muito diversos, como ácidos graxos, peptídeos, hormônios, gases como o NO, entre outros. E os tipos de sinalização também apresentam diversidade. Assim, podem ser classificadas em endócrina, que possui o hormônio como sinal que será liberado na corrente sanguínea e terá ampla distribuição, e assim, nesse tipo de sinalização, as células se comunicam à distância, e apenas aquelas que possuem um receptor específico do hormônio liberado desencadearão a resposta intracelular. Há também a sinalização parácrina, na qual o sinal liberado pela célula secretora irá agir localmente em células vizinhas daquela que liberou o sinal, ou seja, não percorre longas distâncias como na endócrina. Nesse caso, as células vizinhas possuem um receptor para o sinal que uma célula próxima liberou, e é muito comum em processos inflamatórios e cicatrizantes. No entanto, quando uma célula manda um sinal que age nela mesma, é chamado de sinalização autócrina, sendo muito comum em células cancerosas, já que a sinalização para a constante realização de mitoses na mesma. Na sinalização sináptica, ocorre a liberação de neurotransmissores, que são os sinais que se difundem por todo o axônio do neurônio. Assim, não é amplamente difundido como o hormônio, mas como alguns axônios possuem grande tamanho, é possível percorrer longas distâncias até a célula-alvo. Por fim, a sinalização dependente de contato ocorre quando uma célula sinaliza as demais, que estão próximas uma das outras, a partir de contato direto entre elas. Olhando todos esses tipos de processos, que em geral ocorrem simultaneamente pelos organismos, surge uma pergunta: como as células são capazes de, em meio a um congestionamento de sinais, responderem apenas a uma informação específica? A resposta são os tipos de sinalizadores extracelulares possuírem receptores celulares específicos para cada um deles. Sendo assim, os diferentes tipos de molécula sinal vão influenciar, inclusive, a posição do receptor na célula. Querem ver? Um exemplo fácil são as moléculas grandes e polares. Elas não conseguem passar livremente e facilmente pela bicamada lipídica devido à sua natureza, e por isso os seus receptores se encontram na membrana, e são chamados então de receptores de superfície celular. Enquanto as moléculas pequenas e apolares passam facilmente pela bicamada devido à sua natureza semelhante, e por isso seus receptores estão localizados no interior da célula. Bom, os receptores de superfície celular possuem três tipos de classificações. 1. Receptores acoplados à proteína G, que ativa ou inativa uma enzima ou um canal iônico. 2. Receptores acoplados a canais iônicos. O sinal se liga ao canal iônico e o abre facilitando a entrada de íons. E 3. Receptores acoplados à enzima. Depois da conexão entre os receptores e suas moléculas de sinalização, a célula inicia um processo de cascata de sinalização intracelular. Além disso, as células conseguem receber mais de um sinal ao mesmo tempo, causando uma combinação de diferentes mensagens e resultando assim em um controle complexo de determinada função. Dessa forma, a mensagem e efeito gerado por ela depende diretamente do tipo de célula e do tipo de sinal inicial. Sobre o efeito biológico, sabemos que as respostas podem ter diversas consequências, entre elas sobrevivência, divisão, diferenciação ou até mesmo a promoção da morte celular. Bom, esse foi o nosso passeio pelo universo microscópico da multicelularidade e sinalização celular que ocorre a todo momento dentro de nós. Espero que tenham gostado e percebido um pouco mais sobre a importância dessas cascatas biológicas. Agora, para finalizar, você já agradeceu às suas células por todo o trabalho e esforço que tem constantemente apenas para te manter vivo? Se não, agora é um ótimo momento para dizer um belo obrigado.